Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Está começando mais um De Bica aqui em O Gol. Hoje, para bater um papo com a gente trouxe a Bela, uma das destaques aqui do futsal feminino. Começou muito bem a Liga Feminina de Futsal. Bela, seja muito bem-vinda ao nosso programa e obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo contigo. Oi, Gustavo, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar contando um pouco da minha história aí. E vamos lá. Então, Bela, tu retornou recentemente ao Barateiros, depois de uma passagem pelo Quite. Queria que tu fizesse um pouquinho da tua avaliação, como é que está sendo esse início da Liga, e também que tu falasse um pouquinho da tua identificação com o clube. Então, a nossa expectativa para a Liga esse ano é a melhor possível. É um grupo novo, mas um grupo que acredita no trabalho. E a gente vem trabalhando forte, tanto que a gente fez uma boa estreia. Graças a Deus, a gente conseguiu implementar o que o nosso treinador vinha passando e a gente acredita e que possa a gente colher bons frutos aí no decorrer dessa liga. Sim. E como é que foi tua escolha para retornar para o Barateiro? Teve algum motivo especial, alguma identificação com o clube? Como é que foi essa escolha de retornar? Então, desde que eu vesti essa camisa, eu fui aprendendo, eu fui crescendo como pessoa, como profissional e eu me identifico muito com a filosofia do clube, de ajudar tanto, de fazer parte tanto na vida pessoal quanto profissional. Então, isso nem pesou na minha decisão de voltar, sou muito feliz aqui, a cidade, as pessoas que me acolhem, as amizades que eu fiz. Acredito que me considero uma brusquense por já estar há 3 anos aqui em Brusque e sou muito feliz com as pessoas que fazem parte do projeto, que tenho amizades fora. Isso que é o mais importante, a gente estar feliz e fazendo o que ama. Certo. Bela, apesar de tu ser bem jovem, tu já tem uma carreira bem conhecida, bem vasta aqui no futsal brasileiro. Tu começou lá nas Leoas, né? Agora tá pelo Barateiro. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essas mudanças que vem acontecendo no futsal feminino, principalmente questão do calendário, que vem tentando ser um pouco mais organizado, uma liga feminina um pouco mais robusta também. Queria saber se vocês, jogadoras, sentem isso na prática, essas mudanças, e aonde que tu entende que deve ser o ponto que precisa de evolução, ainda precisa de mais cuidado por parte do futsal feminino. Então, a gente que faz parte disso vê que ao decorrer do tempo que está passando, está melhorando, mas ainda precisa de muita coisa, mas já é uma melhoria muito significativa. A gente que está ali dentro sabe o quanto já mudou, mas ainda precisa de muita coisa. Acredito que mais o que precisa ser mudado é na questão do marketing, assim, ter mais visibilidade, mais ainda, mais transmissões, mais entrevistas, que a gente possa estar sempre divulgando o futsal. Acredito que mais nessa parte assim de transmissões, para estarem fazendo e a gente conseguindo mais, as pessoas mais assistirem. Conheço fulano, assistir um jogo na Band, em qualquer emissora, assim, que tenha mais transmissões. Certo. E tu reparou, sentiu alguma diferença em relação ao calendário, a mudanças, alguma coisa em relação a isso também, que vem evoluindo? Sim, agora a gente consegue ter um calendário do começo do ano até o final, então a gente consegue se preparar. As competições estão aí, tem as datas e a gente consegue ter um período de treinamento certo. Vou treinar para tal competição desse jeito. Então, eu acredito que esse calendário nos ajuda muito como atleta e como time também. Certo. Falando então um pouquinho da tua passagem pelo Quite, tu na temporada passada acabou deixando o Barateiro para ter tua primeira experiência internacional no Quite. Queria que tu falasse um pouquinho como é que foi essa experiência para ti, como é que foi a tua adaptação. Então, foi uma experiência incrível. Eu não esperava que fosse tudo que foi. Conhecer outra língua, de tu falar, tu aprender outro futsal, apesar de não ser como o nosso futsal, de ter toda a identidade, de todo o trabalho ali. Elas jogam mais por amor, mais em questão de amizade, de cultura. Me receberam muito bem, fiz muitas amizades, tanto que querem que eu volte. Então foi uma experiência em tanto, aprender outro futsal. Acho que eu evolui muito como pessoa ter ido para lá. Certo. E quais foram as principais dificuldades que tu sentiu, assim, a língua, a mudança, enfim, na parte técnica e tática do futsal? O que tu sentiu mais dificuldade na tua adaptação lá, na tua chegada? O que eu senti mais foi a parte da língua, em me comunicar, em ter comunicação. A comida era um pouco bem diferente daqui, mas foi algo que eu fui aprendendo com o tempo, mas a língua foi o que me pegou mais. Certo.
Falando um pouquinho das diferenças entre o futsal de lá e daqui, tu citou, né, que lá é um pouco menos profissional. O que tu sentiu, assim, no dia a dia de uma atleta de diferença do futsal do Kuwait para cá? É que lá elas não são profissionais, elas têm o trabalho delas e só juntam para treinar. A competição é de novembro a fevereiro, então elas começam a treinar em novembro e param em fevereiro. E no decorrer do ano elas voltam à vida normal. Então elas levam como um hobby, não levam como a gente que é a nossa vida aqui, de treinar todos os dias, de só fazer isso, de receber para isso. Elas só jogam como um hobby. Certo. E tu tinha uma estrutura por trás, assim como tu tinha aqui, algo parecido, como academia, nutricionista, enfim. Era o que tinha de diferente em relação aqui? E tu sentiu falta lá? Quando eu fui para jogar no time só eu de brasileira, a outra era uma estrangeira, uma ucraniana, e o resto era as meninas tudo de lá. Eu morava num hotel só, tinha academia, tinha todas as refeições e treinava à noite. E a diferença do fuso que era de 6 horas também. Mas eu tinha toda a estrutura por trás de só ser o futsal, de só jogar. Eu tinha alimentação, eu tinha estadia, eu tinha tudo certinho. Certo. Falando um pouquinho então da cultura do país, a gente teve um contato um pouco maior agora com o mundo árabe por conta da Copa do Mundo. A gente sabe que tem um preconceito ainda com as mulheres por lá, em alguns aspectos. Queria que tu falasse se tu sentiu isso na parte do futsal feminino, como que é lá a adesão do público com o futsal feminino, se as mulheres, tem bastante mulheres praticando, se tu sentiu algum preconceito por lá, como é que foi essa tua avaliação? Então, eu acabei me surpreendendo, porque quando começou o decorrer dos jogos, tinha bastante gente assistindo, a gente ia no ginásio ver, a gente passava em algum lugar, falava com a pessoa. Então, isso em questão do futsal ali, fora do futsal, sim, eles têm todo o preconceito, mas dentro do futsal, todas as meninas amam jogar, tanto que elas praticamente nem precisam, mas elas fazem porque ela ama. E a gente que é brasileiro chega lá, elas idolatram mesmo a gente como se fosse Neymar, tratam a gente muito, muito diferente, assim, é muito legal essa parte. Só em ser brasileira para ela já é o máximo. Então, Bela, vamos para um nosso quadro aqui do nosso Dibica que nós temos, que é o Tabelinha, onde eu te convido para responder 15 perguntinhas em 3 minutos. Vamos ver se tu consegue? Vamos. Então tá, então o reloginho vai estar nosso editor vai colocar o reloginho na tela e vamos lá. Bela, qual que é o gol mais bonito da tua carreira? Contra o Londrina. E qual que é a tua partida mais marcante? Final da Taça Brasil. Qual que é a jogadora adversária mais difícil que tu já enfrentou? Amandinha. E qual que é a amizade que tu fez dentro do futsal que tu leva pra vida? Diana. Qual que é o número que tu gosta de jogar? 12. Um sonho pra realizar no futsal? Ajudar meus pais. Qual é o ginásio mais difícil de jogar contra? Lages. Tu prefere ganhar uma Liga Nacional ou uma Libertadores? Uma Liga Nacional. Qual que é o prato da culinária árabe que tu provou, conheceu e gostou? Chicken rice. E qual que foi a palavra em árabe que tu conheceu primeiro, que tu aprendeu primeiro? Salam aleikum. O que significa? Salam aleikum. Olá. E qual que é um hábito que nem se tu ficasse por muito tempo lá, tu nunca ia te acostumar? Usar as roupas. Qual que é a escolinha onde tu começou, onde tu deu teus primeiros toques na bola? Expansivo. Qual que é o teu hobby além do esporte? Pescar. Tu tem algum apelido de bastidor que pouca gente conhece? Foguetinha. Se tu não fosse jogador de futsal, qual profissão tu acha que tu ia seguir? Pescadora. E qual que é a palavra que define a Isabelle Souza? Coragem. Fechou todas as perguntinhas. Belle, muito obrigado. Pra gente encerrar então o nosso programa, tem alguma história curiosa, alguma história engraçada pra contar aqui pra gente, pra terminar o programa em alto astral? Tem sim, essa história, o meu treinador que hoje está comigo, ele conta, foi desde a época das leoas, enquanto eu jogava,
Foi no jogo em Blumenau, não era uma quadra oficial, era uma quadra pequena e tava, eu não lembro, mas era uma época de calor e a nossa goleira acabou jogando a bola e bateu bem no meu estômago, onde a gente fica sem ar. Então a bola bateu e eu fui até o banco de reservas que eu tava jogando e chamei o meu treinador, esquerda, esquerda, e daí ele veio pra cima de mim, eu saí correndo a quadra inteira e ele atrás de mim, eu sai, e eu tinha pra mim que quando ele viesse atrás de mim, eu ia morrer sufocado, porque eu já tava assim, e ele, calma, e eu, não, sai, esquerda, e eu correndo toda a quadra com a mão levantada, e tinha muita gente na arquibancada, e todo mundo rindo, e as meninas sem entender o que foi, eu, sai, e eu toda, ele fala disso até hoje, toda vez que ele fala, todo mundo ri, cara, ele nunca vai esquecer isso. E ele correndo atrás de ti. Sim, eu saio. E eu morrendo de vontade, eu não parava pra ele prestar o socorro que eu precisava. Show de bola, Bela, show de bola mesmo. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso quadro. Obrigadão pela tua entrevista. Obrigado por contar a tua história aqui, a tua experiência aqui no De Bica. Eu que agradeço pela oportunidade. Valeu, então esse é o quadro de Bica aqui em Ogol. Você continua acompanhando os nossos conteúdos lá no site de Ogol e também nas nossas redes sociais, no Instagram, futsal_Ogol. A gente volta com uma próxima entrevista. Valeu!